Tudo bom, Marcos? Tudo bom, tudo ótimo. Bom ter você conosco novamente. Oh, que isso, sempre maravilhoso estar aqui. Esse ambiente muito gostoso aqui, os professores, os alunos que eu já interagi, os poucos alunos que eu interagi, tive a chance, foi fantástico. Aí o pessoal, sempre muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Deixa eu, antes de te apresentar, deixa eu só dar um recadinho para o pessoal que já está aqui. Eu já falei mais cedo, pessoal, a respeito da transmissão pelo canal do YouTube, canal do Seminários do DEFIN, mas só repetindo, se caso a sala ficar com mais de 75 pessoas, ela não comporta. Aí eu vou pedir para vocês que já estão aqui, já registraram presença, para poder assistir pelo canal do YouTube, vocês continuam interagindo conosco, né? Só vai mudar a plataforma. Mas assim, se caso aconteceu, eu conheço vocês, mas caso não, vamos ficar tranquilos aqui. Tá? Deixa eu só ver aqui, tem uma... Tá, mais um lembrete aqui. Quem puder se inscrever no canal, né, do DEFIN para divulgar o nosso trabalho. Estamos tendo seminários de 15 em 15 dias, então, se quiser participar também dos nossos seminários, estão todos convidados. Então, vamos lá, vamos apresentar o nosso professor, palestrante agora da oficina. Deixa eu só colocar aqui meu auxiliar aqui, o Ben David é auxiliar de assuntos de publicidade, então ele está pedindo para eu colocar aqui no chat a página do Facebook. Então, vou colocar aqui, quem quiser acessar. Tá? Então, agora sim, voltamos para o workshop da matemática e da matemática aplicada. Hoje, agora, né, no momento, é o professor Marco Antônio Amaral. Ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia. Ele atua em física. Ele tem doutorado pela UFMG em física, mestrado e graduação em física pela Universidade Federal de Viçosa. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. Fique à vontade. Vou fechar aqui minha câmera, Até mais. Ô, Juscelia, muito obrigado. Aviso, e eu vou estar na aba da apresentação, então, se o áudio cortar ou se estiver dando algum problema, você me dá um toque por áudio mesmo, que aí eu tento reajustar aqui qualquer probleminha. Então, só um lembretezinho, da outra vez você deixou todo mundo te interromper. Podemos continuar assim? Por favor, me interrompam. Mandem áudio, se vier alguma pergunta no canal de YouTube, inclusive se você puder mandar o link do canal do YouTube, que aí eu posso olhar se está tendo alguma pergunta também, ou aqui no RNP, e aí, mas me interrompam. Brigadão, veio aí o Ben, já mandou, brigadão, Ben, e qualquer sim, vai coisa... gravar. Eita, Desculpa, Ben, acho que veio um Google Analytics. Bem, você mandou um sobre o Google Analytics aqui, o link. Mas aí eu vou ficar pulando e, por favor, me interrompam. É um workshop, galera, principalmente alunos. Isso é um workshop, é mão na massa. A diferença é justamente essa. Eu quero fazer com vocês essas técnicas que eu vou passar. Então, me interrompam, façam perguntas. Tudo isso, a ideia é a gente conversar. Muito obrigado, Juscelia, Ben, Marcelo, Denis, todo o pessoal aí que eu tive o prazer enorme de conhecer, beber um cafezinho aí com vocês. É fantástico poder estar aqui participando de novo de outro evento aqui da UFSJ. Da universidade aqui de São João, eu sempre ponho mais letras do que eu deveria, da Federal de São João aqui. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar no departamento, podendo colaborar, ver o pessoal, outros eventos aí diversos. E hoje, novamente, eu falei um pouco,
talvez tenham alguns alunos que já tenham participado do mini curso que eu dei, desse workshop que foi mais em formato de mini curso. E hoje a gente vai conseguir, durante esses 3 dias, fazer algo bem mais devagar, com calma, e principalmente poder trocar mais ideia e fazer as coisas mão na massa mais. Mas a gente vai chegar lá, eu estou me adiantando. Bem, meu nome é Marco Antônio, como a Juscelia disse, eu sou físico. Eu trabalho com física, eu sou pesquisador mesmo, eu trabalho mais na parte de física estatística, sociofísica, econofísica, e eu adoraria um dia sentar e falar para você sobre as minhas pesquisas, a gente trocar umas ideias, que eu gosto muito, muito da área interdisciplinar, eu gosto muito de trabalhar com áreas de fronteira, não só de física, mas a gente pegar a ciência de fronteira ali e costurar áreas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra. Mas hoje eu quero estar aqui para falar, principalmente com vocês, alunos aí, sobre algo que eu sempre quis que alguém tivesse me ensinado, não só durante a graduação, mas durante o mestrado, depois durante o doutorado e assim por diante, que é como estudar. Porque ninguém ensina para a gente isso. E existem jeitos de estudar, existem jeitos mais ou menos eficientes de estudar, existem jeitos mais ou menos eficientes de tentar memorizar coisas, e existem jeitos mais eficientes também de se organizar. Então, acho que o que eu sempre falo, e o subtítulo é isso, fazendo mais em menos tempo. Cara, eu não sou workaholic, eu não gosto de workaholic, e eu não acho que vocês, como estudantes, devem gastar a vida toda de vocês estudando. Muito pelo contrário, eu quero que vocês aprendam a fazer coisas de uma maneira mais eficiente, para vocês não terem que ter tanto gasto só bitolando, estudando aqui. Esse workshop de 3 dias vai tratar desses assuntos. Então, vamos lá, vamos começar aí, mas que nem a Juscelia falou, e muito obrigado por me lembrar disso, Juscelia, eu quero interação, eu quero o máximo possível. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês não estiverem entendendo, vamos... Me perguntem, por favor, me perguntem, mandem uma mensagem, mandem uma pergunta pelo YouTube ou pelo RNP, para a gente poder ir discutindo. É um workshop, é troca de ideias. Mas vamos lá, vamos começar. Uma oficina, a ideia é que vocês vão fazendo essas técnicas durante esse curso. Eu vou passar os links que vão ter alguns modelos que vocês mesmos vão poder preencher cada um de acordo com a necessidade, com o que vocês precisam, com as tarefas de vocês. Vão ser 3 dias e eu vou dividir essa oficina em 3 etapas muito bem organizadas ali para a gente poder ter as coisas organizadinhas. Anotem, escrevam, perguntem à vontade, vamos interagir, porque isso vai ajudar muito, muito. E o objetivo é te deixar mais produtivo. Lembrando que a palestra com esses slides todos vai estar no meu site de divulgação científica, que é o Ornitorrinco Curioso. Então, vocês podem entrar nele e baixarem um PDF dessa palestra. Vocês vão ver que nem vocês estão vendo na tela, o PDF tem hiperlinks com todos os recursos da palestra. No final, inclusive, tem 1 tonelada de recursos extras em hiperlinks para vocês usarem, cursos, livros, videocursos, videoaulas, só sobre essas técnicas. Então, baixando o PDF, vocês vão ter acesso a isso, já ajuda muito para não precisar decorar. O que vai voltar muito dentro do workshop, porque a ideia é justamente tirar da cabeça da gente aquilo que é ensinado desde o ensino médio, da primeira série, de que você tem que ir decorando tudo. Não, a gente não tem que decorar tudo, a gente tem que descarregar o que a gente tem na cabeça para aí a gente ficar mais livre e leve ali e poder ser mais eficiente. Então, vamos começar aí. Hoje eu vou começar, então, com motivação, que de longe não adianta. Cara, se você não está motivado, vocês sabem. Se você não está motivado numa matéria, você não vai aprender ela. Se você chega numa matéria que você sabe o porquê você deve aprender aquilo, que você vê motivo,
cara, você aprende bem melhor. A gente vai falar um pouco das motivações sobre como esses métodos funcionam e aí a gente vai começar. Hoje a gente vai falar sobre sistemas de organização, focando no GTD, e vai botar a mão na massa de como começar a gerar o seu próprio sistema. Amanhã a gente vai lidar, nota então que é sistema de organização hoje. Amanhã a gente vai falar sobre técnicas de evitar a procrastinação, o que é irônico, porque a gente não vai falar hoje sobre procrastinação, a gente vai falar amanhã, e memorização. Então, eu vou passar um monte de técnicas muito legais que o pessoal da psicologia, da neurolinguagem, esse pessoal todo pesquisador já vem desenvolvendo há anos e anos, mas como tudo, não chega até a gente, principalmente, não chega na gente no ensino médio, nessas coisas. Eu vou tentar passar o máximo dessas técnicas. Gerenciamento de hábitos, programas que você pode usar para ajudar na memorização de matérias, de várias coisas. E, por fim, a gente vai ter um dia inteiro, bem com calma, para, sabendo sobre sistemas, entendendo de procrastinação, aí agora a gente já vai ter a visão geral para a gente começar a organizar aí o big picture, começar a organizar projetos e projetos de vida para ter já de uma maneira bem mais leve, de uma maneira bem mais light, você conseguir pensar e realmente planejar o seu futuro sem aquela preocupação, sem aquela pressão de tudo ali. Eu quero que vocês consigam, no máximo do possível, aprender a viverem sem apagar incêndios. Vocês sabem do que eu estou falando? Apagar aquela sensação de que, meu Deus, apareceu uma urgência aqui, eu tenho que apagar esse incêndio. Pronto, acabou esse. Agora apareceu outro. Viver daquela forma reativa, onde você nunca acha tempo para planejar, porque você sempre está correndo atrás de algo que era para ontem, e a hora que você termina tem outra coisa, e outra, e outra. O objetivo é esse. A Andréia até comentou aí, aprendizado de língua. Andréia, a gente vai falar sobre um método específico chamado flashcards, que é maravilhoso, maravilhoso exatamente para isso, para aprender novas línguas e dá para usar para outras coisas, é fantástico para a gente da área de exatas também, para diversas, tabela de integral, tabela de derivada, aquelas coisas todas. É super útil usar flashcards, mas exatamente aprender novas línguas é hiper útil e eficiente. Eficiente no sentido de que sobrar tempo. Então, porque acho que quem já viu a última palestra já vai saber o que eu vou falar nesse ponto em específico, mas a gente se organiza para se tornar um cidadão de bem, para a gente poder respeitar a hierarquia e poder trabalhar mais. Trabalhando mais, você consegue ser um membro produtivo da sociedade e você pode dedicar mais tempo a trabalhar mais dentro da hierarquia. Obviamente, isso é bobagem, isso é um absurdo, e eu quero muito, muito que vocês entendam isso. Eu tive que me segurar para falar com uma cara séria esse monte de bobagens. Galera, por que eu, Marco Antônio, lá na graduação, todo perdido, sem saber o que eu ia fazer da vida no próximo mês, por que eu comecei a me organizar e pesquisar isso, e eventualmente eu fiquei tão fascinado que eu comecei a dar palestras para outros alunos, depois eventualmente mestrado, doutorado, para ensinar a organização. Porque eu quero jogar LOL, porque eu quero ter tempo para chegar em casa e jogar, zerar a minha biblioteca da Steam, porque eu quero zerar a Netflix, ver a série, tudo que eu tenho ali. Eu não quero me organizar, eu não quero otimizar o meu tempo para trabalhar mais, ou para ficar bitolado só estudando, ou para ficar preso em uma coisa só. Eu estou falando desde o começo sobre eficiência, e não sobre estudar mais, ou trabalhar mais por isso. Quando você aprende a otimizar os seus recursos, sobra tempo para você fazer o que você quiser da sua vida. Seja descobrir como fazer cerveja artesanal, seja para tocar violão, seja para fazer qualquer uma dessas coisas que você quer fazer por conta própria. O meu objetivo aqui é que vocês saiam sabendo que se organizar não é para virar um engomado, engravatado ali, que fica trabalhando no escritório o dia inteiro. Não, é para, se tudo der certo,
você conseguir fazer em 2 horas o que você demoraria as 8 horas do seu serviço para fazer, e agora você está à vontade ali para julgar. Nessa frase que eu adoro, disciplina pela disciplina é a virtude do idiota. De nada vai adiantar vocês terem uma disciplina extremamente rígida, fazerem tudo normatizado, tudo com uma disciplina ferrenha, se vocês estão fazendo isso somente pela disciplina, somente por ser disciplinados. Disciplina é uma faca, é uma ferramenta, e que nem toda ferramenta, você usa ela com um objetivo, e não por si mesmo. Isso é fantástico. O Gabriel falou, ele utiliza, se eu não me engano, acho que são os flashcards, ele está usando para aprender japonês e teve um saldo gigantesco. Você sabe então, né, Gabriel? Cara, flashcard é isso, você está gastando menos tempo para ter o mesmo resultado. No total, no líquido, o que isso resulta? Você poder fazer outras coisas, ver a série de Netflix ali, ver a 2ª temporada de The Witcher à vontade em casa. Essa é a ideia. Como a Evelise falou, é uma questão de saúde, galera. A ideia não é se bitolar, é ter saúde para fazer o que vocês quiserem, incluindo essa coisa que tem gente que gosta de fazer, tal de fazer exercício físico. Eu já ouvi falar que tem gente que gosta disso e tal, respeito, mas são esses hábitos exóticos, acho que de outras culturas. Mas eu quero que vocês tenham tempo para vocês. E nisso eu entro rapidinho nesse quesito. Organização, técnica de gerenciamento de tempo, essas coisas todas, elas explodiram na década de 80, onde você tinha uma cultura muito forte de workaholic e principalmente militarizada, vindo dos Estados Unidos, a coisa toda. Então tem uma má fama gigante sobre técnicas de organização, como sendo aquela coisa militarizada, de você fazer tudo bitolado, você seguir a hierarquia e ficar só obedecendo seu chefe. Para piorar a coisa, começou a ver os coach, e começou a vir autoajuda, falar que tudo é o poder do pensamento positivo, e aí técnica de organização entrou num buraco sem fundo de má fama, por conta de várias apresentações horríveis disso. Mas existe esperança. Existem técnicas de gerenciamento de tempo, existem técnicas de organizações sérias. Claro que a gente tem que filtrar. A vantagem, e o que eu estou fazendo, não é mostrar uma técnica única, nem uma técnica que eu desenvolvi. Eu prefiro ver muito mais como eu estou sendo um curador. Eu adoro isso, eu sou fascinado por esse tema. Eu gastei muito tempo da minha vida procurando as melhores e piores técnicas. E agora eu filtrei o melhor do melhor que eu achei na internet, em livros, em vídeos, em cursos online. E agora eu estou tentando passar para vocês o melhor do que eu achei. Claro, isso evolui e vão melhorando, vão surgindo outras técnicas com o tempo. Mas eu vou tentar passar o que eu tenho, que eu sei de melhor atualmente. E aí, fazer o que você quiser. Eu sempre pergunto isso, cara. A ideia é você fazer o que você quer fazer. E aí vem a imediata resposta. Mas eu sempre faço o que eu quero, Marco Antônio. Eu quero muito que vocês pensem consigo mesmos isso. E realmente, para e pensa, você consigo mesmo. Você já teve aquela hora? Eu vou ver 30 minutos aqui do Facebook. Nem isso. Eu vou ver 1 minuto o meu Facebook. O que eu quero é relaxar dos estudos. Vou ver 1 minuto de Facebook e depois eu volto a estudar. Isso é o que eu quero. E aí, de repente, você olha no relógio, passou 40 minutos você dando scroll down ali, sem fazer nada, sem ter divertido de fato. 40 minutos que se você tivesse jogado uma partida de League of Legends, você ia ter se divertido bem mais. Se você tivesse estudado 40 minutos, você ia ter sido produtivo bem mais. Mas, ao invés ou de se divertir de fato, de alta densidade, diversão de alta densidade, ou ter estudado de maneira séria, o que você fez foi 30 minutos, 40 minutos de uma atividade média que não te adicionou nada e que, literalmente, se você se perguntasse a si mesmo, você ia falar, perdi 40 minutos aqui nisso. Se estiver cortando, me avisem, tá dando uns avisozinhos aqui, mas aí é só me avisar. Não, perfeito, Marco. Tá? Brigadão. Então, muitas vezes a gente fala,
eu sei o que eu quero e eu faço o que eu quero. Só que, cara, a gente é um bicho de instintos. E o nosso cérebro, ele é hardwired ali para obedecer instintos, estímulos mais instantâneos. Então, muitas vezes você faz o que você não quer. Muitas vezes você fica dando scroll down sem querer. E você perdeu tempo. Não só que você podia ter estudado, mas pior ainda. O recurso mais precioso. Você perdeu o tempo que você podia ter visto um episódio inteiro de uma série, dando scroll down no Facebook. E olhando para trás, depois você fica, porra, desperdicei o tempo mesmo, hein? Então, é sobre isso, não é sobre trabalhar mais. É sobre você criar mecanismos que vão te impedir de gastar o tempo precioso seu com coisas que não são divertidas. Isso que eu quero ensinar. Por quê? Aí você pode gastar o seu tempo de maneira eficaz. Velho, eu vou passar amanhã eu vou passar para vocês um software que chama Rescue Time, que ele marca quanto tempo você está gastando em cada coisa na internet para você se analisar. Eu notei que eu estava gastando muito tempo no Facebook. Em uma pesquisa recente, talvez vocês tenham visto essa pesquisa, o pessoal notou que a gente gasta, em média, as pessoas dos Estados Unidos, pelo menos, gastam 116 minutos por dia em mídias sociais. Parece pouco, mas quando você soma cada minutinho, dá mais de 1 hora em mídias sociais. Isso somado dá 58 horas por mês, o que em 2 anos dá mais de 1.000 horas. Para quem conhece, tem aquele ditado bem famoso que para você ir de zero de conhecimento em alguma habilidade para o nível de artista, de alguém acima da média normal, acima do hobby, você tem que dedicar 1.000 horas. Agora, para e pensa, se você tivesse conseguido deixar de dar scroll down no Facebook pelos últimos 2 anos, você podia estar competindo no nível nacional no campeonato de taekwondo, sem nunca ter feito antes. Você podia estar tocando violão no nível profissional, tocando em barrazinho de boa, sem preocupação, sabendo profundamente teclado, voz, canto. Você podia estar pintando ali que nem o Bob Ross, de boa. Não é uma decisão difícil, não é algo complicado. Se você tivesse deixado de lado aquele scroll down que você dá. E eu nem estou falando de celular ou de usar o computador, eu estou falando só de mídia social, nos últimos 2 anos. Se você pegar uma graduação de 4 anos, isso é o suficiente para você ter virado mestre em 2 áreas descorrelacionadas. Você podia estar escrevendo romances, podia estar participando de natação, podia estar jogando profissionalmente PUBG ou Free Fire ou qualquer jogo que você preferir. Para e pensa nisso. Eu não estou pedindo para você tirar uma parte essencial da sua vida, tipo, não é ficar sem vida social, não é deixar de sair. Eu estou falando que aquele scroll down que você já sabe que é inútil e se sente mal depois de fazer durante alguns minutos, essa coisa podia ter sido convertida em você chegar no nível de mestre em alguma habilidade. Olha o quanto que isso vale. É sobre isso. E geralmente, a gente vê que os problemas principais são procrastinação, falta de foco e motivação, que são coisas que a gente vai tratar aqui hoje. Uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás com alguns alunos e as respostas deles, mas, de maneira geral, é muito, muito forte isso, que procrastinação e falta de foco causam muito isso. E aí, também nesse sentido, cara, eu quero motivar vocês antes de falar das coisas. Tem um negócio que um neurocientista russo, que eu não vou assassinar o nome dele, porque eu não sei fazer, mas é esse Mikhail alguma coisa. Lá em 75, ele, pesquisando com ressonância magnética e tudo mais, ele descobriu que atletas mudam o modo de pensamento quando eles estão hiperconcentrados. É tipo um modo de hiperconcentração, que ele chamou de estado de fluxo, flow state. E muito provavelmente vocês sabem do que eu estou falando, porque o objetivo nosso é conseguir evocar esse estado de fluxo quando a gente precisar, seja para estudar, seja para trabalhar e até para se divertir.
Sabe aquela... Quem aqui já fez alguma atividade física sabe disso? Quem aqui já jogou jogo online competitivo, tipo League of Legends, também sabe. Sabe quando você está fazendo uma atividade intensa, que você gosta, e que literalmente o mundo dissolve em volta de você? Quando o seu foco todo vira só aquele momento, você consegue viver exatamente no presente, focando toda a sua energia só naquilo. Independente. O bebê tá chorando, você brigou com seu parceiro, vai ter prova amanhã, a casa tá pegando fogo, tanto faz. O jogo tá tão gostoso que você esqueceu o resto do mundo e 100% do seu poder de processamento tá indo para aquilo. Isso que é estado de fluxo. Quando você está numa arte marcial, por exemplo, e você vai fazer um spar, você está ali com outro parceiro lutando com ele e nada mais importa. E você sente que todos os seus recursos estão só naquilo. Isso é estado de fluxo. É isso que o Mikhail conseguiu ver, que literalmente é um modo de pensamento diferente, que as regiões ali do seu cérebro que vão disparando mudam totalmente o jeito, o padrão delas, para um outro estado hiperfocado. Ou seja, isso é um jeito natural que ocorre nos seus pensamentos e geralmente ocorre quando você está fazendo atividade física intensa ou uma atividade que você gosta muito. Porém, esse estado é possível você treinar para você conseguir atingir ele. E, na verdade, nem é treinar. Eu falo treinar, mas nem é tanto treino nesse sentido. É justamente estabelecendo certos sistemas que vão separar bem as suas preocupações. Quando você for estudar, você consegue, com certos sistemas de organização, ter muito bem organizado, não só que, olha, agora é hora de estudar, mas muito mais sutil que isso. Você consegue fazer o seu subconsciente entender que as outras coisas estão resolvidas. Eu já anotei, já organizei, já deixei o horário de cada uma dessas coisas para eu resolver separados aqui. E não é no nível consciente, isso que eu quero que vocês entendam, mas no nível subconsciente, quando você confia no seu sistema a ponto de tudo estar organizadinho ali, aí você consegue muito mais facilmente entrar nesse estado de fluxo. E aí some aqueles ruídos que quando, por exemplo, você vai estudar, vocês sabem do que eu estou falando. Tipo assim, pô, tem que estudar cálculo 1. Abro o livro ali, abro o Chokovsky. Nossa, eu adorava esse livro. Você pega ali, abre ele, vai estudar derivada, integral e tá lá. Amanhã tem que pagar boleto. Amanhã tem que pagar boleto. Pô, fulano de tal tá brigado comigo porque eu fiz algo. Será que amanhã vai me desculpar? Será que não? Será que vai fazer algo? Será que não vai? Pô, a casa está com infiltração. Amanhã eu vou ter que olhar. Cara, nada disso está te ajudando a estudar. Nada disso... Conscientemente você sabe que isso é só um monte de ruído branco de fundo, só que seu inconsciente não sabe. E aí, sem um sistema organizado, você não consegue falar para o seu inconsciente, não pensa num elefante rosa. A maioria aqui deve ter pensado exatamente num elefante rosa. O inconsciente nosso não trabalha com coisas descritivas que você fala, não, eu agora vou concentrar, pronto, e não vou desconcentrar mais. Não, é muito mais sutil, por isso que a gente tem que elaborar esses sistemas. E ao elaborar esses sistemas, você consegue chegar no estado de fluxo, que aí é aquele estado fantástico, que aí você não é interrompido. E até estudando, talvez alguns de vocês já tiveram isso uma vez ou outra, raramente, sabe? Aquela hora que a matéria começa a fazer sentido e de repente, pô, você está lendo, a hora que você olha no relógio foi 2 horas estudando, você entendendo tudo e você nem teve vontade de olhar o WhatsApp para ver se alguém te mandou uma corrente absurda de fake news, saca? Isso é possível de se obter com uma frequência maior, de uma maneira consciente em que você vai cada vez mais frequentemente fazendo isso. E quando você faz isso mais frequentemente, obviamente, sobra mais tempo para você se divertir, sobra mais tempo para as coisas. Essa é a ideia, esse é o objetivo aqui, e essa é a motivação que eu quero passar para vocês. Novamente,
frisando que esses métodos existem desde a década de 80. Você tem pesquisadores de neurociência pesquisando isso, tacando eletrodo na cabeça do pessoal, mandando eles estudar e fazendo eletroencefalograma ali, e sabendo o que funciona e o que não funciona. Só que, como a maioria de vocês aqui deve já ter tido contato com pesquisas, vocês sabem, o que a gente vê em pesquisa, sei lá, a gente tirou uma foto de um buraco negro recentemente. Agora pensa, quantos anos ainda vai levar para ter no livro de ensino médio falando que a gente já tem fotos de buracos negros? Cara, escolas são instituições extremamente inertes. Elas demoram. Pela própria estrutura dela, elas têm uma inércia muito grande. E aí, da mesma forma, métodos de aprendizado que já são conhecidos desde os anos 80 não são ensinados para professores no curso de pedagogia, o que, por sua vez, eles não ensinam para os alunos, o que, por sua vez, acham que aprender é só sentar e ficar copiando o que o professor escreveu no quadro. Existem muitos, eu vou passar alguns desses métodos e dos softwares que ajudam isso. Infelizmente, ninguém conta isso na graduação, o que é maravilhosamente bem descrito nesse hiperlink que vocês baixando do PDF vão poder aí pegar, que é a maravilhosa palestra, que talvez é a palestra mais assistida do TED em português, que é Escolas Matam o Aprendizado, que é do Murilo Gun, lá de Fortaleza, o cara fantástico, genial. E é isso, a gente não aprende essas técnicas, mas elas existem. Focando um pouquinho também, então eu falei um pouco sobre o estado de fluxo, que para vocês entenderem os benefícios de aplicar essas coisas, eu falei sobre as várias técnicas aqui, que a gente vai ver hoje e amanhã, e da mesma forma, existe uma pesquisa brutal sobre como você pode evitar de procrastinar, porque já é sabido há anos e anos, e ninguém conta pra gente, procrastinação é uma reação fisiológica. Procrastinação não é falha de caráter, não é falta de vontade, não é falta de vergonha na cara. Procrastinação é uma reação fisiológica que nem medo ou fobia. Fobia, ainda assim, uma pessoa tem, outra não. Procrastinação você tem, é que nem sede. Todo mundo sente essa vontade. Não adianta você ficar se batendo e se maltratando porque você está com vontade de procrastinar, porque isso é natural e todo mundo tem. Da mesma forma que quando você tem sede, o que você faz? É ir no filtro e pegar água, em vez de se convencer que você não está com sede. Quando você procrastina, o jeito de combater a procrastinação não é ficar se batendo falando, você é uma pessoa horrível por querer procrastinar. Não, é gerando sistemas muito específicos que vão te ajudar a sair dessa procrastinação. Procrastinação é um hábito, amanhã a gente vai entender muito, muito mais a fundo como quebrar o loop do hábito, em específico da procrastinação. E a gente vai ver amanhã muito, muito sobre as pesquisas que o pessoal fez, desenvolveu, para entender como isso funciona. Porque a procrastinação é um hábito, e muito além de procrastinação, tem muita pesquisa sobre como quebrar hábitos, principalmente de vícios. Então, tem muitas, muitas técnicas super legais e simples que dá para a gente aplicar e implementar, que vão evitar a gente de procrastinar, o que é um problema muito grande quando você está querendo ou trabalhar ou estudar. A gente vai ver muito isso amanhã também, a parte de procrastinação. E, obviamente, um pouquinho de contexto histórico. Galera, as escolas seguem o mesmo esquema que foi ali da Revolução Industrial. Não é à toa que uma escola de ensino médio tem enormes características idênticas a um presídio, desde o uso de uniformes até horário para sair no sol, horário para voltar, ficar todo mundo enfileirado fazendo as mesmas coisas. E eu não vou negar, isso foi útil. Durante a Revolução Industrial, a gente precisava urgentemente de muita gente repetindo as mesmas coisas na fábrica, bem que estilo Charlie Chaplin, torcendo o parafuso e fazendo a mesma coisa durante 8 horas por dia, todo dia. Hoje em dia, isso é bem diferente. O que você precisa é autossuficiência, é criatividade, é habilidade interdisciplinar, é interconectividade. E essas habilidades que foram desenvolvidas na Revolução Industrial hoje em dia não são úteis. O que é útil hoje em dia? Isso aí é o QG, o HQ da Google.
Olha a diferença do que você tinha para o chão de fábrica de 200 anos atrás. O que você precisa ser autodidata? O que você precisa ser proativo? Aprender a aprender. O que você precisa é entender como a sua cabeça funciona para, se você precisar aprender uma habilidade nova, não só você está disposto, mas você saber o que fazer para aprender. E aqui outro hiperlink, tem o curso maravilhoso, maravilhoso da Barbara Oakley, que é Aprendendo a Aprender, que é baseado no livro dela, que foi top do New York Times, o Mind for Numbers, que em português foi traduzido como Aprendendo a Aprender, que é um curso gratuito do Coursera, todo sobre métodos de aprendizado. Eu recomendo muito, dá para você fazer pegando 1 horinha por noite aí, fazer ele durante a quarentena, super, super de boa. E a gente vai tocar em várias técnicas que são vistas nesse curso, mas eu deixo aqui os hiperlinks para depois vocês pegarem também. E, obviamente, se a Google faz, cara, as empresas do mundo inteiro estão investindo nisso, e não em coisa quadrada. Lembrando que isso aqui é a Google, isso aqui é a Valve, que é a dona da Steam, é uma das maiores empresas de jogo do mundo. Os caras têm escritório ali, mesa de bilhar, bonequinho, tem jogo, tem diversão. E isso aqui é o escritório da Microsoft, uma empresa que já foi um monolito dos softwares e hoje em dia está cada vez mais e mais irrelevante no cenário atual. Então dá para a gente entender exatamente qual que segue uma metodologia bem mais ampla e inovadora e qual que ainda está naquele método totalmente revolução industrial. E, cara, segue o dinheiro. Se a Google está fazendo isso, é porque tem sentido. A Google tem essa política, a Apple, até a Microsoft tem política de ensinar os funcionários métodos de aprendizado. Por quê? Porque dá resultado, porque isso melhora a sua produtividade. E lembrando, esse workshop é curto o tempo, não tem como. Tem áreas enormes de produtividade. O que eu vou mostrar é dar uma pincelada em várias técnicas para vocês fazerem e para vocês procurarem por conta própria no Google. Uma vez que eu mostrar para vocês que existe, uma vez que eu mostrar para vocês que o nome dessas técnicas, como elas funcionam, vocês podem sair no Google e saírem procurando isso por conta própria, ok? Então, é isso. E aí, é um monte de opção. Você escolhe a que funcionar para você. Pensa sempre com calma, dá uma olhada aí, porque vai ter muita coisa legal. Algumas podem ser que não funcionem, outras podem ser que funcionam para vocês. Lembrem-se sempre, a gente tem uma resistência muito grande a mudanças. Então, às vezes vocês vão achar que não vai funcionar para vocês, mas tentem dar a chance, tentem experimentar a coisa, porque vocês podem se impressionar. E eu falo isso de coração porque eu, particularmente, odiava me organizar. Eu, na graduação, achava idiota anotar compromissos, achava idiota sequer anotar matéria da coisa, achava que não me ajudaria. E eu fui só me fudendo cada vez mais até eu ver que, cara, fazendo isso eu tenho muito mais tempo livre, eu consigo me organizar bem melhor. Então, é um jeito muito, muito legal de você conseguir mais tempo livre aí. Vamos lá para o como, então. Vamos falar um pouquinho de como esses métodos vão funcionar. Bem, é aquilo, velho. Tem técnica de aprendizado, método de organização e hábito. São as 3 coisas que a gente vai falar aqui, apesar de ter em outras partes. Sobre técnica de aprendizado, especificamente amanhã a gente vai falar muito sobre memorização. É aquela frase clássica. Tem que copiar, professor? Cara, pouquíssimas pessoas que eu conheço me falaram, olha, eu sei responder isso. Tipo assim, se eu te perguntasse, quando foi que um professor te ensinou o que você deveria e o que você não deveria copiar? A grande maioria das pessoas me fala que nunca o professor parou e falou, olha, copia esse tipo de coisa, esse aqui eu vou escrever no quadro, mas não precisa copiar, faz isso, faz aquilo. Não, a maioria das escolas, o aluno entra na sala e o professor começa a escrever coisas no quadro e supõe-se que o aluno vai escrever tudo que o professor escreveu no quadro, ele vai escrever ali. O que é um método boçal, é um método arcaico de passar conhecimento. Eu não estou falando que anotar é inútil.
é útil. O que é inútil é você anotar sem sequer pensar, achar que só de eu anotar o que aquele cara velho está passando ali no quadro, eu vou saber isso. Não é assim que funciona. E muitos professores não sabem sequer que não é assim que funciona. Existem diversas técnicas testadas de como aprender, incluindo, vocês já devem ter visto os tais dos mapas mentais, que são mapas conceituais que você pode ir fazendo, em vez de anotar por escrito a matéria, você pode fazer um mapa mental dela. Tem vários outros métodos, tipo o método de Cornell, que a gente vai ver amanhã também, e diversos outros, para você anotar seus estudos mesmo, saca? E a maioria dos professores não sabe disso, porque são métodos de pesquisa que não são passados nos cursos superiores de pedagogia, em geral. Claro que tem uns exemplos muito fora da curva de professores fantásticos que ensinam isso. E esses métodos são mais eficazes do que você só anotar. Da mesma forma, a gente vai ver um pouco desses métodos amanhã. Da mesma forma que tem técnicas de aprendizado, se organizar não significa fazer uma lista de tarefas. Tem técnicas e técnicas de organização. Eu vou passar para vocês hoje a GTD, que é uma das mais famosas mundialmente, mas existem outras. A questão é que essas técnicas passam longe de ser uma lista de tarefas, sabe? A gente fala que vai se organizar e aí a gente pensa numa listinha de tarefas e tal, mas tem muito mais coisa, tem muito mais além do que você anotar, que nem uma lista de pão ali, do que você vai comprar na padaria. Tem jeitos muito específicos de organizar um sistema inteiro que vão te ajudar a ser organizado. Por quê? O método de organização, ele funciona livrando a sua memória RAM. Para quem é familiarizado com a arquitetura de computador, sabe, HD é onde você salva as coisas de longo prazo. E a memória RAM é a memória mais rápida, que processa as coisas muito rapidamente, mas ela é bem pequena. A memória RAM é bem menor do que o HD em geral. O seu cérebro é uma coisa só. Quando você fica memorizando na cabeça tudo que você tem que comprar na padaria, o que você está fazendo é perdendo espaço de processamento. Você está usando espaço de processamento para guardar uma lista de tarefas. O maior supercomputador do mundo não chega a uma fração do processamento que a gente tem no cérebro humano. E a gente usa a máquina de processamento mais avançada conhecida pela humanidade para fazer uma lista de compras, saca? Você está desperdiçando o poder de processamento seu quando você fica salvando na sua memória, na sua cabeça, coisas triviais. Que dia eu tenho que pagar a conta de luz? Quais são as reformas que eu tenho que fazer na casa? O que eu tenho que comprar de presente de Natal para cada membro da família? Você pode achar que você está exercitando a sua cabeça, e de certa forma você está exercitando uma parte da sua memória. Só que você também está ocupando essa memória com coisas triviais que podiam estar numa lista em papel, uma lista de tarefas, saca? A grande maioria dos métodos de organização, eles vão fazer isso. Eles vão te ajudar a deixar de usar o seu cérebro como um armazém para fazer ele ser só processamento de dados. Que é essa frase maravilhosa: seu cérebro é feito para ter ideias e não para armazenar. Um papel consegue armazenar ideia, mas um papel não consegue gerar novas ideias. Conforme você vai passando, e aí que nem eu falei, é muito mais do que uma lista de tarefas. Eu não estou falando, esses métodos não são sobre a gente usar uma listinha de tarefas para anotar o que vai comprar amanhã. É muito mais profundo e é legal quando vocês veem isso. Cara, eu gostaria muito de saber se vocês já fizeram isso, mas eu nunca conheci ninguém que já fez isso, e eu fiquei surpreso quando eu comecei a pesquisar esses métodos, de descobrir que eu podia fazer isso. Tipo assim, é muito mais sutil, é sobre você se perguntar e anotar de maneira organizada onde você pretende estar daqui a 10 anos na sua vida. Quais são os seus ideais de vida? Tipo assim, é você parar, e não é uma pergunta que você responde fácil, saca?
são metodologias organizadas para você realmente parar sozinho, não precisa divulgar com ninguém isso. Parar, sentar e pensar, cara, se tudo desse certo na minha vida, o que eu queria levar ela? Para onde eu queria levar ela? Eu queria fazer um mestrado em quê? Esse mestrado por quê? Tá, eu tenho os objetivos de curto prazo, mas desse mestrado eu queria fazer o quê? Eu queria, sei lá, um emprego na Gerdau. Tá, mas e aí? Eu quero esse emprego na Gerdau para quê? Para constituir família? Ou será que eu quero viajar o mundo? Qual que é o meu objetivo de vida? Velho, isso tá no seu subconsciente, em algum lugar, e tá ocupando memória RAM. Isso, uma hora ou outra, ele tá pulando. Quando você está tentando estudar cálculo, essas coisas estão falando no seu subconsciente, gerando aquele ruído de fundo que fica chiando ali atrás. Esses métodos de organização, eles funcionam justamente para você extrair tudo isso e botar no papel. Uma vez que você faz isso, você consegue diminuir absurdamente esse ruído de fundo. Você consegue absurdamente diminuir essas preocupações. Elas existem, mas elas vão estar organizadas de um jeito que você sabe onde encontrar elas, e isso acalma o seu subconsciente. E isso faz com que seu subconsciente, em parte, pare de ficar ativando o tempo todo, quando você devia estar estudando para pôr da prova de cálculo de amanhã, e você está pensando, cara, eu tenho que arranjar um jeito de ganhar uma renda extra para pagar o curso de inglês que eu quero fazer. Cara, eu tô sem namorado, eu quero ter família, eu quero casar e eu já tô velho, eu nunca namorei, meu Deus, o que eu vou fazer? Todas essas coisas estão lá no seu subconsciente. Esses métodos, eles não vão resolver a sua vida, eles não vão, pronto, agora você tem família doriana com casa, carro, família e todo mundo feliz. Não, mas eles vão te ajudar a ter um jeito organizado, uma estrutura de dados organizadas, onde você sabe onde está anotado cada uma dessas coisas, e na hora que você escolher, do jeito que você escolher, você pode parar e pensar nessas coisas. O Gabriel comentou isso, que nessa quarentena ajudou ele a pensar e centralizar sobre isso. É surreal, né, Gabriel? Tipo assim, eu não sei a sua experiência, velho, mas eu fiquei impressionado quando eu estava lendo os livros sobre isso, e eu parei para pensar, cara, por que ninguém nunca me pediu para eu pensar comigo mesmo e eu responder só para mim? Aonde eu quero levar a minha vida? Nenhum professor, nenhum curso, nada, no ensino médio, graduação, mestrado, nada, ninguém falou, cara, senta e pensa primeiro, meia horinha aí da sua vida, para que lado você quer levar a sua vida? E esses métodos me fascinaram, eu parei, velho, na época, eu tenho 25 anos e eu nunca parei para pensar o que eu quero, eu estou terminando já aqui, doutorado em física, eu nunca parei para pensar de fato comigo mesmo isso, como assim? E quando você pensa essas coisas, te dá uma clareza enorme, não só do que você quer, mas de decisão, de eliminar o que eu quero, o que eu não quero para a minha vida. O Gabriel comentou aí, hoje só de pensar nesses objetivos é um boost para tentar fazer melhor. Exato, velho, quando você... E você pode parar e pensar meio minuto, eu tenho o que eu quero para a vida, eu quero ser rico e ficar folgado. Não, velho, você não parou para pensar sobre a sua vida mesmo. Quando você para e você tem os seus objetivos bem definidos, é isso que o Gabriel falou no chat. Vira um boost, velho. Vira uma coisa que te motiva. Você sabe o porquê que você está estudando aquela matéria chata. Não é pela matéria, mas é pelo conhecimento, porque você quer virar um engenheiro aeroespacial de pesquisas e trabalhar na SpaceX. E aquilo vai te motivar e você vai estudar melhor, o que vai sobrar mais tempo para você jogar League of Legends à noite de boa ali. E isso ajuda muito, muito, muito. E aí, também o Gabriel falou, ele está nessa pira de tentar achar o jeito certo de organizar. E é o que a gente vai falar. A gente vai mostrar alguns métodos que te ajudam a organizar melhor. O que é pensamento de 10 anos? O que é o pensamento dessa semana? O que são as coisas que eu tenho que fazer? O que são coisas que eu quero fazer, mas que não são obrigações? A gente vai falar sobre isso. Eu acho que vocês estão pegando muito bem a vibe, a pegada disso, e isso é fantástico. Gabriel aí comentou que ele pergunta para os amigos, e a maioria, velho, a maioria pergunta, cara, eu não sei, é isso. Ajuda muito mesmo. Isso. E amanhã a gente vai falar. Então, eu falei,
Amanhã a gente vai falar sobre técnicas de aprendizado, hoje a gente vai falar sobre sistemas de organização, e amanhã também a gente vai falar sobre como lidar com hábitos ruins, em específico a procrastinação, mas não resumido a eles. Então, essa é o nosso objetivo. Lembrando que eu vou falar sobre o GTD, mas tem muitos métodos aí. Metodologia Agile, Agile Results, ZTD, GSD, tem vários métodos muito bons, alguns muito bons, outros nem tanto. O Google é seu melhor amigo, mas, em geral, o GTD é mundialmente famoso, ele que voltou a explodir as metodologias aí de organização de tempo, é o que eu vou passar para vocês, ele é maravilhoso. Tem várias referências aí no final da apresentação que a gente vai poder ver com mais calma. Então, vamos à carne da coisa aí, que é o quê? O que são esses métodos? Vamos começar, então, com o GTD. GTD é um resumo de Get Things Done, que é porcamente traduzido para português como a arte de fazer as coisas acontecerem, o que vocês já veem aí, os resquícios da ideia coach. O título original é tipo assim, velho, vai lá, faz seu nome, vai e faz a coisa funcionar. Aí, em português, foi a arte de fazer as coisas acontecerem, mas é um livro maravilhoso, eu recomendo sempre ele, e o livro explica muito melhor, passo a passo. Porém, a ideia básica do GTD é isso. Você vai coletar o que ele chama de acionáveis. Porque acionáveis é desde a lista do que você tem que comprar na padaria até quais são os seus objetivos de vida daqui a 10 anos. Você vai anotar, coletar tudo que tem na sua cabeça, tudo que está guardado na sua cabeça, está ocupando espaço, você vai coletar e transferir para um banco de dados físico. Seja um caderno de anotações, seja online, seja o Evernote, seja o software Notion, seja qualquer coisa. Você vai fazer um mind dump, você vai descarregar todo esse monte de informações da sua cabeça para ter uma clareza de visão melhor. Você vai liberar espaço na sua memória, então, usando um HD físico. E aí, a gente vai ter as referências, vai ter tudo, mas bora lá. A ideia é livrar sua cabeça desse ruído branco que fica o tempo todo e não te deixa sentar e ficar 1 hora inteira estudando só álgebra linear, sei lá. A ideia é essa. E isso vai te ajudar muito a ter claro o que você quer fazer agora. Qual que é a sua próxima ação? Essa. Então, vamos fazer só isso. E aí, de uma maneira fascinante, eu acho que o livro me fisgou por conta disso. O objetivo não é te bitolar. Anotando essas coisas, esvaziando a sua cabeça, você pode escolher conscientemente. Agora eu vou procrastinar. Agora é a hora. Pode ser no meio do dia, mas você vai ter. Olha, eu tinha que estudar esse capítulo de Física 1. Eu já estudei. Está na metade da tarde. Cara, meu objetivo era estudar Física 1 e eu estou me sentindo confiante. Eu estudei. Então eu vou, hoje, agora à tarde, ficar jogando videogame. Eu vou ficar tocando violão, não tem problema. E aí você pode escolher. E isso é maravilhoso. Você pode ficar à tarde ali tocando violão sem aquele peso na consciência. Eu devia estar estudando, eu devia estar trabalhando, eu devia estar fazendo a coisa. Porque você tem muito claro para você o que você precisa, o que você não precisa. E aí é um sistema otimizado para isso. No último dia, sexta-feira, a gente vai ver justamente o nível de organização que eu falei, que é o tipo big picture do Get Things Done, que é a análise de longo prazo. A gente hoje vai pegar tudo que é de curto prazo para, na analogia do livro, a gente vai limpar a pista de decolagem. Compromisso diário, lembrete, e-mail, demanda que você tem, esse monte de coisa cotidiana é um monte de tralha que está na sua cabeça, que está na pista de decolagem, e não tem como você pensar lá na frente, você alçar voo e conseguir ver a sua vida de longe, se a pista está toda entulhada de trivialidades cotidianas, de eu tenho que pegar o número do pintor para pintar a casa, eu tenho que pagar o boleto, eu tenho que fazer isso. Hoje a gente vai ver como fazer isso. Uma vez que a pista estiver limpa, aí no terceiro dia, sexta-feira, a gente vai pegar o sistema GTD para a organização a longo prazo.
objetivos de vida, áreas de foco, áreas de responsabilidades que você mesmo vai atribuir a si mesmo, e isso é fantástico, é uma metodologia muito legal para a gente conseguir analisar ao longe as coisas. E hoje a gente vai aprender, então, a limpar a pista de pouso ali para a gente decolar, a pista de decolagem. O Tiago perguntou aí no chat, uma dúvida, e quando não consigo lidar com as recompensas depois de uma tarde de estudo, por exemplo? Por exemplo, depois de estudar, assista um episódio de série, mas descontroladamente assista a série inteira. Fantástico, Thiago, fantástico, ótima pergunta. Não querendo desviar dela, mas amanhã a gente vai lidar com isso muito, muito a fundo, porque, novamente, e eu espero que não, mas existe uma chance muito grande de você estar se culpando por fazer isso. Não se culpe. Isso é um hábito. Isso que você está fazendo é uma forma de procrastinação que não é uma falha de caráter, não é preguiça. É um instinto que você tem que é igual beber água. Amanhã a gente vai ver justamente como que exatamente essa coisa de tipo assim, eu vou me dar uma recompensa. Sei lá, eu vou tentar pegar outro exemplo para tocar em pontos de outras pessoas que podem ter problemas diferentes. Eu vou comer um bolo depois de eu estudar. E aí eu estudo e eu vou comer um bolo e tá gostoso, e eu como outro pedaço e outro, e depois eu fico me culpando por comer muito bolo. É a mesma questão que você está tendo, sabe? É um problema de rotina, de hábito. Você, sem querer, criou uma rotina na qual, quando você se dá uma recompensa, você acaba gerando o hábito de gerar outra e outra e outra recompensa, de modo que você faz descontroladamente aquilo e não consegue voltar atrás. É um problema de rotina, de hábito, e amanhã a gente vai ver justamente as técnicas que já são conhecidas da neurociência para quebrar hábitos. Lembrando que muitas dessas técnicas foram desenvolvidas pesadamente, na verdade, para quebrar o hábito, principalmente fumantes e alcoólatras. Porque tem uma área inteira de pesquisa nisso, porque são problemas de saúde que afetam muitas pessoas. E, literalmente, o que se viu foi que, apesar de serem problemas totalmente diferentes na superfície, ainda assim, tabagismo, alcoolismo, vícios em geral, são problemas de hábitos reforçados que ficam calcificados na nossa mente, que infelizmente é a mesma questão da procrastinação, sabe? E aí a gente vai ver amanhã sobre isso, mas muito obrigado pela pergunta. Amanhã me lembra de novo durante o contexto aí, porque a gente vai tocar nisso sim. Então, a gente vai falar sobre a coleta geral. Deixa eu pegar aqui. E eu vou passar para vocês. Como eu disse, a ideia é que a gente faça um workshop. Então, tá aí para vocês já o link bonitinho do modelo Google Docs para que cada um de vocês possa anotar. Vocês podem ver que vocês não vão poder nem editar isso, porque eu fiz intencionalmente um modelo do Google Docs para que vocês abram e façam uma cópia no Google Docs de vocês, porque aí nenhum membro aqui, nem eu, vai poder ver o que você está anotando. Muitas vezes a gente quer organizar coisas que nem estudar, e aí é de boa escrever. Mas às vezes você quer anotar coisas pessoais, você quer organizar literalmente, e não precisa ter vergonha, às vezes você quer se organizar. Pô, meu objetivo era conseguir um relacionamento estável, eu estou preocupado e eu não tenho um relacionamento estável e tal, e eu queria anotar isso para eu mesmo saber. Só que, pô, eu estou num curso aqui, eu vou anotar isso, o Marco Antônio vai ver, o Tiago, a Letícia, o Gabriel, eles vão tudo ver ali e vão me zoar, não posso. Então, o que eu fiz aqui, ó? Esse link é um modelo, você abre no Google Docs e copia para o seu Google Docs, agora é o seu particular, ninguém vai ver o que você vai anotar aí, você pode anotar tudo à vontade, sem preocupação. A gente vai fazer um workshop, então a gente vai começar com a coleta geral, que é anotar todos esses itens que estão preocupando a gente. Vocês abrindo esse link, vai dar para cada um de vocês anotar. Eu já cito aqui, o Gabriel falou do Notion, que é o que eu uso, Gabriel.
Cara, o Notion chegou para desbancar o Evernote, o Google Keep, é maravilhoso. Eu sou tiete, eu sou piolho de produtividade, então eu sigo podcast, youtuber, que foca só em produtividade. Cara, no último ano, os youtubers todos de produtividade, brasileiros e de fora, todos estão mudando tudo para o Notion, fazendo vídeo de como começar a usar o Notion. Eu recomendo para todo mundo. É um software de não só de anotações de tarefas, mas de criar gerenciamento de sistemas. E eu recomendo para todo mundo. Quando vocês tiverem... eu queria muito conseguir aqui, deixa eu ver se eu fizer isso, eu consigo. Eu vou mostrar rapidamente o meu Notion aqui para vocês. Isso é o método GTD. Eu implemento ele sempre, e aí eu implementei no Notion, por exemplo, tem as próximas ações. E aí tem todas as coisas que são responsabilidades minha, coordenação do curso, pesquisa, o que eu tenho que fazer na rua, o que eu tenho que fazer em casa, tem as abazinhas, e aí aqui em pesquisa, tem todas as minhas pesquisas, os itens aqui que eu tenho que trabalhar ali. Isso é um monte de termo técnico aí da pesquisa. E tem todas as coisas aí organizadinhas. Tem a lista de referências das coisas que eu fui aprendendo, que eu preciso, que eu não preciso. Tipo, coisas que eu aprendi, eu gosto muito de pintura, desenho, então tem toda uma subaba que eu fui escrevendo sobre as técnicas de desenho, e aí eu vou anotando. O Notion é basicamente isso, jeitos de você organizar de uma maneira muito organizada, e agora eu sei que se eu preciso saber o que fazer na rua, é só eu ir aqui em rua e vai ter anotadinho o que eu tenho que fazer. Se eu preciso olhar coisa de casa, do PC, eu vou ter ali anotadinho. Só que é um jeito organizado de anotar isso. Como que a gente começa a coisa? Primeiro, antes de mais nada, para quem nunca implementou o Notion, o GTD, o que a gente vai fazer é a coleta geral, que o livro do GTD chama de coleta geral, que é você coletar tudo que te preocupa. E a gente vai ir passo a passo, explicando como coletar, e aí vocês, cada um, vão poder anotar aí no modelo de organização. Muito obrigado, Tiago, aí para quem precisa copiar, arquivo, fazer uma cópia. Lembrando que no meu site, ali está o Nijordes Corner, mas eu já mudei o nome do site, porque esse era muito difícil de falar. No site Ornitorrinco Curioso, que é o meu site de divulgação científica, tem uma aba inteira de produtividade. Nessa aba tem um passo a passo de como implementar o GTD também. Além de vários outros sites maravilhosos ensinando também. Lembrem, por favor, que eu sou noob nisso, eu só gosto, eu quero passar para vocês. Mas tem sites de autores maravilhosos que vão ensinar vocês ainda melhor do que eu, de uma maneira super eloquente, como implementar isso. Opa! Ô, Zé, beleza, cara? Tranquilão, muito bom te ver aqui, fantástico. Excelente, essa coleta geral ajuda muito, muito. E aí eu vou pedir vocês para irem fazendo por conta própria aí. A gente vai, aquilo que eu falei, vamos limpar a pista de decolagem para tirar da cabeça tudo que te preocupa. Tudo. E aí, o que é acionável? O que é as coisas que preocupam? Tudo. Se a coisa toma atenção na sua cabeça, a gente vai passar para o papel. Parece muito vago, porque tudo é tudo, então não sobra nada. A gente vai ir com calma fazendo aí. Lembrando que depois dá para vocês experimentarem o Notion, ele é bem completo, bem legal, mas por enquanto a gente pode ir usando aí o modelo do Word aí. A ideia é que vocês vão anotar as coisas dentro dessas categorias. Eu vou explicar cada categoria aí. O que mais? Por exemplo, vamos pegar um exemplo, sei lá, ações, olha só, tem as categorias grandes, né? Por exemplo, ações, acho que é o mais fácil de exemplificar. Você pode anotar e você pode aumentar as subcategorias. Por exemplo, trabalho.
eu tenho que amanhã ligar para um cliente X. Eu vou anotar na frente que desses 2 pontos um item. Ligar para o cliente X. Não é que a gente vai fazer, a gente só vai anotar. Em trabalho, sei lá, tem gente aí que trabalha em uma multinacional, então pode ter que quebrar, em vez de trabalho vai ser relacionamento com clientes, é uma subcategoria de ações, gerência de grupos é outra subcategoria, compra de materiais é outra, as subcategorias vão variar, mas a gente basicamente são subcategorias que fazem sentido para vocês e que vocês possam ir coletando esses itens e anotando. Por enquanto, a gente só vai anotar, não é fazer as coisas. E aí, claro, um item puxa o outro, a gente vai lembrando. Podem já começar a anotar aí e ir botando aí. Eu estou falando e vocês vão lá, vão botando as coisas. Uma vez que a gente vai botando cada subcategoria, vocês vão pensando, casa, o que eu tenho que fazer em casa? O que está puxando? Pagar boleto. Eu tenho que reformar uma pintura. Eu tenho que consertar a pia. Vai anotando tudo. O que vocês vão ver? Um item puxa outro, e aí preocupações escondidas vão surgindo. Eu tenho que consertar a pia, encanamento. Caralho, eu tenho que regularizar a minha situação com a empresa de água. Empresa de água, eu tenho que ir na rua pegar um boleto da casa. E aí vocês vão indo. A lista vai ficar enorme, enorme. E, cara, é fantástico. Vocês vão ver que tirar um peso gigante da cabeça. Tudo isso era processo que estava rodando em background. Sabe quando você abre 1000 abas ali do Google Chrome e você vai tentar jogar um joguinho e está tudo travando? É isso que acontece na nossa cabeça, quando a gente põe tudo na cabeça para ficar lembrando o tempo todo. Então, vai indo. Fecha o olho em cada subcategoria, visualiza o local de trabalho, ou a casa, ou a questão da rua, que vai te ajudar mais ainda de lembrar, e aí você vai anotando. Lembrando que a gente tem ações. Ações são coisas que você tem que fazer. O método, ele já tem organizado as grandes categorias, porque ajuda muito. Ações é o mais óbvio. Ir na rua comprar leite, pagar o boleto, etc, etc. São realizáveis. Por isso que a aba Ações tem subcategorias. No caso, eu só botei algumas, mas vocês podem adicionar outras subcategorias. Casa, rua, trabalho, ligações, essas coisas. São coisas que você tem que fazer. Mas notem que na sua cabeça tem muito mais coisa do que só o que você tem que fazer. Eu vou falar um pouquinho mais dos outros, eu só vou tirar a dúvida do Tiago. No doc que eu enviei, Tiago, você pega o doc, copia ele, você vai em arquivo, fazer uma cópia. Porque se você fizer uma cópia, a cópia é só sua, nem eu tenho acesso. E aí você pode alterar ela à vontade. O GTD, ele diz para você fazer isso onde você quiser. E quem tiver vontade, pode fazer num caderno, se preferir. Pode fazer no Google, no Word, pode fazer no software que você preferir, ou no caderno, sabe? Eu fiz só um exemplo, porque aqui tem que ser um pouco mais corrido, a gente já vai fluindo ali. Mas se tiver dando problema, é só falar aí. A ideia é isso, façam uma cópia para vocês já irem fazendo. E tipo assim, por exemplo, aqui eu nem botei... Não, eu botei, por exemplo, a maioria que é estudante tem a subcategoria de ações e estudos. Se vocês quiserem fazerem subcategorias para matérias diferentes, podem, apesar de eu não recomendar só para não ficar super entulhado de subcategorias. A ideia de ações são coisas que você tem que fazer, que você tem que realizar, e, obviamente, ela é a mais óbvia. Você vai lembrando de mil coisas que você tem que fazer. Mas, que nem eu falei, o GTD não é só isso. Em espera, é uma categoria sem subcategorias, mas olha que legal, que nem eu falei, é organizado. Em espera, você vai anotar todas as coisas que existem, os acionáveis, só que eles estão em espera, eles dependem de outras pessoas e não de você. Por quê? Quando você olhar a sua lista de ações, você sabe que aquilo é de você fazer. Quando você olhar a sua lista em espera, você vai ter a consciência de que, por mais que aquilo está lotado, nada daquilo é sua responsabilidade até o momento.
Então, você sabe o que está em espera, mas você sabe que não depende de você, que não é necessário você arrumar isso. Entendem? Sei lá, você pode estar esperando o TCC do aluno para você corrigir. No caso, os professores que estão ouvindo aí, o pessoal aí que sabe como que é você ficar no aguardo. Se você é um aluno, pode ser que você está esperando sair a nota da prova para depois pedir uma reaveriguação de nota. Pode ser que você está esperando a secretaria te mandar a resposta de um processo que você solicitou. Você está trabalhando, tem uma coisa que está na sua cabeça o tempo todo, só que não depende de você. Você está esperando a relatoria que o cliente vai te mandar. Você vai anotar essas coisas todas sem subcategoria nem nada, justamente porque em espera é para você sempre ter em mente que, por mais cheio que aquilo esteja, são coisas que não dependem de você, então aquilo não deve de maneira alguma te preocupar. E, novamente, o seu subconsciente funciona com símbolos e não com linguagem declarativa. Então, você só falar não preciso se preocupar e manter aquilo na cabeça não ajuda. Você fisicamente anotar a coisa na lista que sempre que você olha, você reforça para si mesmo que aquelas coisas não são sua responsabilidade, e isso ajuda. E isso ajuda o seu subconsciente a não ficar repetindo, não, tem que esperar o documentário ali, o relatório ainda não chegou. Cara, não depende de você, então está em espera. Vocês estão entendendo isso? Por favor, me falem se tiverem dúvidas, tá? Da mesma forma, então, a gente tem agora Eu estou compartilhando essa tela, mas eu queria compartilhar a outra tela. Pronto. Então, ações com subcategorias. Por que das subcategorias? Porque ações é você que executa. Então, quando você estiver no trabalho, você tem a subcategoria trabalho com uma lista enorme de coisas, só que você não vai ficar preocupando com o que você tem que fazer em casa, no trabalho. Novamente, um jeito de você ir livrando a sua cabeça dessas preocupações. Você está olhando ali para a lista de ações em casa quando você estiver em casa. Quando você for sair na rua para comprar coisa, você olha só a lista de ações da rua. E isso vai te ajudar a te dar uma paz de espírito fantástica conforme você vai fazendo isso e mantendo o sistema organizado. Em espera, a gente já falou. E aí tem a outra categoria, calendário. Calendário, eu estou pulando intencionalmente essa, calendário é quase igual a ações, só que é a lista de coisas que você tem uma data marcada e não dá para faltar. Então, em geral, é recomendado que as ações, você anote as coisas que você tem que fazer, eventualmente. O calendário, e aí eu recomendo anotar no calendário. Anotem no Word primeiro, depois vocês passam para o calendário. Eu recomendo muito usar o Google Agenda, porque ele é maravilhoso, ele é hiper prático. São coisas que não dá para cancelar, tipo o 5º workshop de matemática e matemática aplicada, que está aqui bonitinho anotado aí. Então, você vai anotar coisas que tem data e hora marcada, consulta no dentista, revisão do carro, essas coisas, no calendário. Porque separando a lista de ações do calendário, você sabe as coisas que têm deadline estão todas no calendário. As ações, elas não têm deadline, então você pode escolher fazer elas somente quando você estiver animado para fazer ela e com tempo para fazer ela no contexto da coisa. Entendem? E aí você vai ter o calendário. Claro que, por enquanto, vocês vão anotando aqui em calendário a coisa. Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu acho que eu vou compartilhar. Boa, o Thiago pediu a categoria lixo, eu já vou chegar lá, Thiago. Excelente pergunta. E o calendário, então, são essas coisas fixas. Eu estou pegando as categorias mais fáceis de entender para as mais difíceis. A categoria lixo, eu acho maravilhosa, porque é literalmente, quando vocês forem anotando as suas ações, vai ter os calendários, vai ter as coisas que estão em espera.
E muito provavelmente vai ter aquele livro que está emprestado com um amigo seu há 7 anos e está em espera de você. Não, eu que não tinha falado, Thiago, sem problema. Eu que não comentei, eu pulei escondidamente ali. Mas o lixo é para você, depois de ir organizando as coisas, jogar no lixo, desfazer, ficar minimalista, essencialista. Diversas coisas que você acha que são importantes, conforme você vai botando no papel, anotando e tudo mais, você vai notar que já passou a validade daquelas coisas, que elas não são mais importantes, que você não precisa fazer ou executar, ou você não precisa do objeto. E aí você pode jogar no lixo. Inclusive, é recomendado também vocês fazerem fisicamente isso depois da palestra aqui, revisar todas essas categorias fisicamente no quarto de vocês, no local de trabalho, com os objetos todos para vocês organizarem. O que são os objetos essenciais que eu preciso? O que são coisas do lixo que eu não preciso? O que são objetos de referência, que eu já vou falar sobre as referências? Todas essas coisas que vocês estão fazendo mentalmente, depois vocês podem, e é aconselhado, replicarem fisicamente para organizar o seu local de trabalho, como vocês guardam as coisas, os objetos que vocês usam, porque, eventualmente, vocês vão ver que tem muitas coisas que dá para jogar no lixo. E aí, que nem eu falei, isso entra muitas coisas em espera. Talvez você está esperando aquela chance de ir para Acapulco viajar, que é o seu sonho ir para Acapulco. E aí você anotou, né? Está em espera. Quando eu terminar a graduação, eu vou para Acapulco. Só que você nunca se deu ao luxo de parar e pensar, cara, eu quero mesmo ir para Acapulco, considerando as coisas tudo hoje em dia, considerando onde eu estou. Será que talvez eu não quero ir lá para Tijuana, no México? Talvez, quem sabe? Talvez já é hora de jogar no lixo esse projeto antigo que foi feito em outra época da minha vida. Então, vão anotando mesmo no lixo essas coisas que vocês estão visualizando que vocês podem desfazer. Porque depois, no final, vocês vão deletar. Mas é justamente, simbolicamente, para o seu subconsciente entender que vocês estão se desfazendo das coisas que você cada vez mais está notando que não é essencial a você, que você não precisa. Por isso tem a categoria lixo, que vocês também vão usar para anotar todas as coisas, sejam ações, sejam coisas em espera, que eventualmente você não precisa mais, entende? Falamos de ações, falamos em espera, falamos de calendário. Agora entra 2 categorias que são mais subjetivas. Referências é bem legal porque referência não é uma ação, não são coisas acionáveis. Vocês vão escrever aí bibliotecas de dados que vocês têm para depois organizar elas. Referências são coisas, são dados, são informações que não são acionáveis, mas que você pode vir a precisar algum dia. Como assim? Os livros que você usou e que você comprou para fazer cálculo 1. As anotações de caderno que você fez durante a álgebra linear e que talvez sejam úteis. Não somente coisas físicas. As anotações que vocês têm, os programas que vocês fizeram em algumas matérias, em linguagens variadas, e que você quer guardar eles, porque eventualmente, se você for trabalhar com programação, você vai precisar deles. Tudo isso são referências, são bancos de dados que você pode utilizar, pode precisar no futuro. E aí, você vai só anotar quais são elas por enquanto, aí no documento do Word. Depois, conforme você for implementando o GTD, aí você vai pegar a referência física mesmo e colocar ela em, seja lá onde você quiser. Por exemplo, se você quiser usar o GTD no Word somente, você está gostando, você vai salvar as referências numa pasta do seu computador. Se você tem o PDF dos livros, PDF de arquivos, essas coisas. Se você usar o Notion, por exemplo, você pode integrar diretamente. Eu tenho uma página no Notion que são as minhas referências. E aí eu subdivido. Por exemplo, pesquisa e academia. Tudo que eu fui aprendendo durante a minha graduação, mestrado, doutorado, que eu achei importante, eu fui salvando aqui. E aí, por exemplo, tem a minha lista de aprendizagem de machine learning, onde eu fui anotando
todas as coisas que eu fui aprendendo de Machine Learning. O curso do Andrew Ng, que eu recomendo para todo mundo que quer aprender Machine Learning, tem ali Backpropagation, e aí eu fui anotando as coisas todas aqui, bonitinho. Olha que fantástico, você tem organizado no mesmo ponto as suas anotações de Machine Learning até a lista de comandos úteis do Linux, porque sempre você precisa de um monte de comando bash do Linux para fazer 1000 coisas. Até, sei lá, 1000 coisas. A lista dos livros que eu estou emprestado e que eu emprestei. Isso tudo não são ações, não são coisas que eu tenho que fazer. São referências, são dados importantes que eu tenho. Sites de ensino que eu aprendi coisas, que nem eu falei, coisas de arte, de escrita, anotações de escrita, de como escrever personagens, sei lá, o que for, resumos de livros, os livros que eu li, que eu fui anotando dos livros que eu gostei. Todas essas coisas são referências, e também as referências acadêmicas, todas essas coisas vocês vão anotar nas referências. Claro que agora, no momento, em referências, vão só anotar a ideia geral da referência para depois vocês se organizarem. E aí liga naquilo que eu falei, que fisicamente vocês também vão fazer isso. Depois, em casa, pegar as referências, os livros que vocês usaram durante a graduação, que vocês não estão usando, mas vocês querem usar, as anotações, os cursos, as apostilas que vocês usaram e que podem ser úteis. E aí vocês vão guardando tudo no lugar das referências na sua casa. E nesse processo, aí, mais do que qualquer outra categoria, vocês vão ver muitas referências que, na verdade, são lixo. E aí vocês vão jogando no lixo várias coisas que, isso não faz mais sentido eu guardar, eu posso jogar fora. Entendem? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, me falem, porque são categorias subjetivas, é vago, é complexo a questão, entender o conceito em si, eu estou falando de conceitos, né? Mas é só falar. Então, a gente tem referências, calendário, em espera, projetos é a penúltima categoria, e é a categoria que a gente vai falar sexta-feira, sobre como fazer projetos. Por quê? Ações são coisas pontuais que você tem que fazer. Comprar manga, estudar para a prova, coisas pontuais. Projetos, a gente vai aprender sexta-feira a organizar projetos, que são objetivos de longo prazo que exigem várias ações para você concluir. Eu quero iniciar uma startup. Isso não é uma ação, você não é uma coisa que você senta e faz. Você não pode sentar e inicializar uma startup. Você pode sentar e estudar termodinâmica, mas você não pode sentar e inicializar uma startup. Eu quero aprender a pintar. Isso é um objetivo de longo prazo. Você precisa fazer um projeto para entender isso. E não é uma ação. Você não senta um belo dia e eu vou aprender a pintar. E aí a gente vai aprender sexta-feira a organizar os projetos, mas só cabe aqui saber citar justamente. Os projetos são objetivos que vão ser feitos em várias etapas e que a gente vai aprender a organizar. Por fim, e talvez mais divertido de todos, a aba Algum Dia, vocês vão anotar justamente todas as coisas que vocês querem fazer algum dia da sua vida. Seja semana que vem, seja daqui a 40 anos. Eu quero ser o primeiro velho de 80 anos a voar num foguete quando a gente já estiver indo para Marte, daqui a 40 anos. Eu quero ir para as Ilhas Maldivas. Eu quero inicializar a minha empresa própria. Aqui é muito legal, o céu é o limite. A ideia é você anotar seus sonhos, desde coisa pequena até de longo prazo. Vai anotando isso, é motivador, é fantástico, ajuda muito. E, galera, podem interromper também, podem ligar o áudio para perguntar, tamo aí, tá? Isso é o início do método GTD. É como a gente faz a coleta geral das coisas. E aí que eu tenho que voltar para... achei a apresentação. Essas são as categorias.
a gente vai ir anotando as coisas nelas, vocês vão anotando as coisas, e aí, obviamente, um item puxa o outro. Vocês vão ver que embaixo tem uma lista de gatilhos. Nesse documento do Word mesmo, na segunda página, tem uma lista de gatilhos, que são exemplos diversos, que lendo eles, eu tenho certeza absoluta que vocês vão pensar em 1000 coisas. E aí, anota, descarrega, tira da cabeça tudo isso e anota na categoria específica. Não sei, dá um feedback aí no chat. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá suave? No YouTube tá aí. Umas coisas a Elisa falou. Minha mãe é muito ansiosa. Eu já falei para ela colocar as coisas no papel para ela não ficar pensando naquilo o tempo todo. Elisa, exatamente. E é isso, gera essa ansiedade, você ficar com 1000 coisas na cabeça o tempo todo ali. Botar no papel ajuda. Vai conversando com ela. Torna uma tarefa agradável, descarregar tudo de uma vez. Eu, pelo menos, muitas pessoas acham agradável, muitas pessoas curtem isso. Por quê? Você sente o peso saindo da sua cabeça. Você vai anotando no papel, lembra de outra coisa, que lembra de outra, e vai indo. De repente, você anotou um monte de coisa que você sequer lembrava que estava na sua cabeça, saca? Exatamente, a Elisa também comentou, o Google Agenda dá para botar categorias, dá para botar anotações ali, é fantástico e vai ajudar muito vocês. Que bom, tá dando para entender, espero que vocês vão anotando aí, que nem eu falei, a propriedade do arquivo é só de vocês, é particular, então vocês podem anotar, sei lá, quem aqui quiser ser astronauta, anota ali em algum dia ser astronauta, ninguém aqui vai ver, não precisa ter vergonha, porque ninguém está vendo isso, então você está livre aí para anotar o que você quer. Os gatilhos vão te ajudar, você quer tirar da sua cabeça tudo que te preocupa, cara, pensa aí quais projetos pessoais incompletos você tem. Você já sonhou em aprender a fazer aquarela? Sei lá, cara, é você com você mesmo. Ninguém está julgando e, eu nunca vou conseguir, é muito difícil. Não, cara, é um projeto pessoal incompleto? Anota. Depois você vai sentar com calma e analisar. Será que realmente é algo que eu quero ou não? Porque se for algo que você quer, aí a gente vai trabalhar lá nos projetos em como fazer passo a passo isso virar uma realidade. Quais projetos pessoais que você tem incompletos? Quais coisas que você já pensou em começar e nunca começou, sabe? Esse tipo de coisa, começar uma startup, sei lá, fazer outra graduação, anota. Anota tudo, mas fazer outra graduação eu já pensei, mas é tão complicado. Tanto faz, anota, tá ocupando memória RAM. Vamos pegar esse exemplo, fazer outra graduação é tão complicado, fazer 2 eu não sei se dá, nem compensa anotar. Você não está anotando, tá esse parasitinha mental puxando poder de processamento. Eu não estou falando que você tem que fazer tudo isso. Eu estou falando que você vai anotar para isso sair da sua cabeça. Uma vez que você anotou, depois, quando você tiver tempo, você pode sentar só com você mesmo e pensar, beleza, é realizável fazer outra graduação? É algo que eu quero mesmo ou que alguém botou na minha cabeça? Não, é o que eu quero. Pô, tem como eu fazer? Não dá, eu tô todo ocupado com essa graduação. Beleza, pronto, resolvido. Vou botar em espera, quando eu terminar a primeira graduação, eu faço a segunda, pronto, resolvido, pensei com calma, e isso não está mais sugando poder de processamento meu. Eu já sei, eu tenho um plano para agir. Eu não estou reagindo, eu não estou apagando o incêndio o tempo todo. Eu já resolvi a coisa. Vocês entendem? Essa é a ideia, é desse jeito que funciona a coisa. Você tem algum projeto pessoal que você nem começou, mas você queria? Se você tiver, encaixa em qual categoria? Será que você tem vários? Será que você queria começar a fazer taekwondo? Será que você queria, durante a academia, começar a fazer treino HIIT de manhã? Mas é difícil. O mesmo pensamento, não é sobre ser complicado ou não. Anota. Anota e depois você vai pensar com calma se é realizável ou não. Pensa nisso. Pensa nesses gatilhos. Objetivos de vida, cara. Pensa aí com você mesmo.
Você já teve objetivo de vida? Sei lá, pode ser quando você era criança. Quando eu era criança, eu queria ser tratorista, vocês acreditam? Eu era apaixonado com trator, com patrola. Meu objetivo era ser tratorista. O que vocês têm de objetivo de vida? Pensa aí, não tem problema, pode ser irreal, velho, não tem problema. O nosso foco aqui não é realizar seus sonhos, não é a porta da felicidade. O nosso objetivo é tirar da sua cabeça essas coisas que te preocupam. Anota os vários objetivos de vida. Um vai puxar o outro. Pode ser desde formar até o objetivo lá na frente, com 80 anos, ser membro fundador da Cruz Vermelha, saca? Ir para o Haiti ajudar uma crise humanitária. Anota. Só tira da sua cabeça. Isso que é o objetivo. E aí entra tudo, velho. Notem, eu não estou falando hora nenhuma só de trabalho. Questões espirituais. Eu sou ateuzão, não acredito em nada disso. Mas é importante. Quando eu fiz, eu parei para pensar. Pô, será que tem alguma questão de desenvolvimento pessoal, de filosofia? Será que tem alguma viagem de revelação espiritual que eu gostaria de fazer, ou que eu quero fazer? Será que tem serviços voluntários que eu gostaria de prestar? Anota, só tira da sua cabeça. Deixa você ficar vazio ali, deixa isso tudo fluir. E aí tem vários gatilhos. Vocês estão conseguindo anotar aí? Tá indo bem, galera? Tipo assim, todos esses gatilhos, e notem, a gente está fazendo um iniciozinho para vocês fazerem depois em casa e continuarem. Essa é a coleta geral, para quem nunca usou o GTD e vai descarregar tudo. Uma vez que você descarregou tudo, é que nem aquele momento mágico ali que você está com a escrivaninha vazia, sem papel nenhum. A partir disso, a gente vai aprender a metodologia GTD justamente para não voltar a acumular essa coisa toda. A gente vai aprender que cada nova ação, conforme eu souber que eu tenho que fazer uma coisa nova, eu não vou guardar na minha cabeça, eu já vou colocar na categoria certa. Eu tenho um objetivo de vida novo, eu tenho um projeto longo novo, eu já vou ir arrumando. A coleta geral você faz uma vez só, porque aí você descarregou tudo. A partir daí, a sua cabeça vai estar organizadinha, com tudo nas gavetinhas corretas, ajudando você a pensar de uma maneira mais otimizada. O que está emprestado? O que não está? O que está comigo em empréstimo? Anota aí. Porque depois aí você organiza, se eu tenho que entregar na rua, se ficou para mim, virou referência, eu tenho que enviar ou receber alguma mensagem, sei lá, eu tenho e-mail para passar para frente, tenho não, cartas, sei que eu tenho corrente de WhatsApp para passar para frente, vou anotar ali a lista de fake news do WhatsApp que eu tenho que mandar para o grupo, tudo isso, anotem, promessas, compromissos, isso é muito legal, galera. Notem que é profundo, a ideia é legal, não é só trabalho. Tem algum compromisso com o meu cônjuge, com filhos, com pais, com a família, que eu tenho algum compromisso de, sei lá, eu prometi para mim mesmo que vou sempre ficar mais presente no Natal, na família, para tentar reunir o pessoal, ou alguma coisa assim, anota. Tira as suas preocupações da cabeça e põe no seu HD externo. Eventos a acontecer é fantástico. Eu passei a usar o Google Agenda para anotar o aniversário de todo mundo, porque eu sou péssimo com números. Isso mudou minha vida. Não precisa anotar todos os eventos. Você pode botar como uma ação, o quê? Quando eu estiver no PC, anotar os aniversários de todas as pessoas importantes. Ou anotar na agenda os casamentos para acontecer, ou whatever e tal. Uma coisa puxa a outra. Se está dando tudo certo, vocês vão estar entendendo aí o que eu quero dizer. Eu não sei se vocês não estiverem entendendo, se não estiver fluindo, me fala que a gente tenta uma abordagem diferente. E assim por diante. E aí tem um monte de gatilho. Agora eu vou passar um pouco mais rápido para depois vocês lerem em casa com calma e irem puxando tudo. Descarrega ali e coloca. Tira e coloca. Coisa de família, coisa de administração pessoal, administração da casa. Eu tenho que arranjar vassoura nova para varrer. Será que ia ser bom eu organizar um horário fixo semanal para limpar a casa? Será que eu tenho que defragmentar meu computador, fazer um backup?
tem que arquivar coisa. Cara, essa lista de gatilho é bem cheia de coisa, então você vai vendo e vai puxando muita coisa. Coisa de lazer, tem música, tá vendo? Tem música, só que é para puxar tudo. Será que tem álbuns que eu queria baixar? Será que tem playlists que eu queria fazer, mas nunca arranjo tempo para fazer? Não é para fazer a coisa, é para anotar. Anotar fora do seu cérebro. Será que, sei lá, eu quero aprender a tirar cifras de algumas bandas ali, de alguma música que eu gosto? Financeiro, será que eu vou começar a olhar investimentos? Será que eu tenho alguma coisa parcelada que tem ali que eu tenho que olhar? Algum boleto? Será que eu tenho que abrir uma conta no banco? O que eu vou fazer? Estou sendo processado? Não estou? Anotem essas coisas todas. Tudo. Coisa que eu tenho que entregar, e-mail, reparo da casa, aluguel, jardim. Todas as coisas vão com calma, pensando em cada um deles e anotando. Eu vou passar para frente para a gente poder concluir aqui a coleta geral, mas lembrando que a gente tem uma dezena de gatilhos dividido entre pessoais e de trabalho profissional. Então, os projetos profissionais incompletos, projetos profissionais a serem começados, e-mails de trabalho, comunicação de trabalho, todas essas coisas irem passando ali. Ok? Perfeito, galera. E, novamente, me interrompam, por favor, quando precisar. Depois que vocês anotarem tudo isso, e aí, novamente, tomem o tempo que vocês precisarem. Geralmente é umas 2, 3 horas. No livro, o David Allen fala que o melhor é você pegar um fim de semana seu para fazer isso. Tanto mentalmente quanto fisicamente. E aí você ir pegando as coisas que já estão velhas, botando na caixinha de lixo, as coisas que são referências, botando na caixinha de referência e organizando as referências bonitinhas para você saber onde está só as referências, tudo mais. Uma vez que você anotou tudo isso, aí você vai organizar. A grande vantagem é que a gente já fez organizado. O GTD tem esse mapa de fluxo, que você vai filtrando a tralha. Você pergunta, o que é a coisa? É passível de uma ação? Não. Se não é um acionável, você joga como referência para você recuperar quando necessário, ou joga no algum dia, talvez, que é alguma coisa ali que você quer fazer lá na frente, talvez algum dia. Se não é nenhum dos dois, é lixo, jogou fora. Agora, se é alguma coisa acionável, aí você olha, qual que é a próxima ação que eu tenho que fazer para aquela coisa? E aí, no GTD, se você está tirando o tempo para você, se é uma coisa que leva 2 minutos ou menos, faz a coisa. Se leva mais de 2 minutos, você vai adiar. Você não vai fazer agora, você vai julgar para a lista de próximas ações ou para o calendário, se for uma coisa com um deadline. Por fim, se não depende de você, você joga na lista de em espera, porque é outra pessoa que tem que fazer, você delegou. Claro que aqui tem essa saidinha que, se for um projeto, aí você vai organizar os passos do projeto e aí esses passos vão ir ali. Se a gente já fez as coisas todas organizadinhas, então elas já vão estar organizadas no fluxo do GTD. E aí vocês vão fazer a coleta geral. Da coleta geral, a partir desse momento, todas as coisas novas vocês vão anotar no sistema de vocês. O sistema de vocês atualmente está sendo uma folha do Google Docs, o que não é muito ideal para organizar as coisas. Só que é o começo. Depois que vocês tiverem passado tudo para o Google Docs ali, essas coisas todas, aí vocês podem ir procurar usar o Notion, que é o que eu recomendo muito, ou se vocês já têm o Evernote ou o Google Keep, tentar usar os outros. Mas eu recomendo muito o Notion, porque ele organiza as coisas por tabela ali, bonitinho. Você cria a página de ações, dentro da página de ações você cria as categorias casa, trabalho, escola, e aí vai anotando ali em tópicos, o que é maravilhoso. E aí você vai ter um sistema organizado mais robusto dessas coisas. Conforme novas coisas forem surgindo, amanhã o professor marcou a prova.
Eu já ponho no calendário o dia da prova e eu, conscientemente, vou botar em ações, estudar para tal prova 2 dias antes, 3 dias antes, 4 dias antes, estudar tantas vezes por semana a prova, bababá. E aí você, sempre que uma coisa nova vier, você joga no seu sistema, para ela não ir para o seu cérebro. Isso é o que vai manter o seu sistema funcionando. Você agora não, porque eu sei, vocês têm muitas coisas para tirar da cabeça, mas depois de tirar todas essas coisas, vão começar a acumular coisa nova. É que nem quando você limpa a sua caixa de entrada de e-mail, vai começar a vir coisa nova. Se você não tiver a disciplina de organizar e julgar essas coisas em sub-abas, sub-caixas de organização, você vai pirar. Lembrem que isso não é uma lista de tarefas, senão você pode ficar desesperado. Meu Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer. Não é uma lista de tarefas, não é a lista de coisas para você fazer hoje. Essa é a lista de coisas para você olhar e saber que quando você quiser, e quando você tiver tempo, e quando você tiver com saco, você pode escolher ativamente qual das atividades você vai fazer para ir organizando as coisas. Mas não leve isso como uma lista de tarefas. Não use prioridades, porque senão você vai pirar. Se você achar que isso é uma lista de prioridades, você vai ver aquele monte de coisa, você vai ficar pirado, e isso só vai te desanimar a olhar a lista, e aí você vai esquecer ela e vai deixar ela de lado. O que é algo que acontece muitas vezes. Então, tenham em mente, isso não é uma lista de prioridades. É a lista das coisas que você tem que fazer quando você tiver energia e saco para isso. Não é para você fazer, não é um to-do list, entendem? Isso é muito importante que vocês entendam. Não é um to-do list. Não é a lista de coisas que você tem que fazer e deixar a prioridade em cima. É que nem um bucket list, uma lista de sonhos, uma coisa ali que, olha, quando der, eu vou olhar isso e aí eu sei o que eu posso fazer. Sabendo o que eu posso fazer, eu escolho intencionalmente o que eu vou fazer. E aí você vai ter essa lista organizadinha, bonitinha, para você fazer do jeito que você escolher. Lembrando, a próxima tarefa é algo concreto. Vocês devem ter anotado diversos itens aí, e alguns, talvez, na verdade, sejam objetivos e não ações. É importante fazer essa diferenciação, por quê? Para entender que, se você botar objetivos aí na lista, você pode se enganar, que nem na tirinha fantástica aqui. Vestir calças, fazer uma lista de tarefas, escrever a tese. Pronto, tá quase tudo pronto. Cara, você não senta e escreve a sua tese de doutorado. Escrever a tese não é uma ação, é um objetivo. Você, depois que botou tudo isso, você vai quebrar tudo que é objetivo em ação. Exemplificando, vamos supor que eu botei escalar o Monte Everest. Por mais que tenha um verbo nessa frase, escalar o Monte Everest não é uma ação. Eu não sento um dia e escalo o Monte Everest. Então, se na minha lista de coisas a fazer tem escalar o Monte Everest, eu vou quebrar escalar o Monte Everest em subtarefas que, de fato, são acionáveis, são ações que eu posso fazer. Se eu quero escalar o Monte Everest, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu tenho que aprender a escalar. Para isso, eu tenho que matricular numa aula de escalada. Depois eu tenho que comprar equipamento de escalada. Depois eu tenho que ter preparo físico. Não, pera. Ter preparo físico não é uma ação. Eu não sento e tenho preparo físico. Ter preparo físico é um projeto, é um objetivo. Então eu tenho que quebrar isso também. O que é ter preparo físico? Eu tenho que matricular numa academia. Depois de matricular, eu tenho que ter um preparo físico. Eu tenho que conseguir correr mais de 10 minutos sem cair no chão ofegante. Agora eu estou tendo uma lista de ações. E aí sim eu vou botar essas ações nas categorias específicas, entendem? Então, por exemplo, muitas vezes estudar para a matéria não é uma ação. O que você faz é estudar o capítulo 7 e fazer 3 exercícios. Estudar, fazer 4 exercícios desafiadores da matéria e verificar meu rendimento. Fazer, no fim de semana, todos os exercícios da lista de tarefas. Isso são ações. Agora que vocês já botaram por alto,
depois vocês voltam conferindo e quebrando em sub-ações as coisas, porque o que a gente faz são ações e não objetivos. E aí vocês vão ter essas listas, finalizando a aula de hoje, então, o encontro nosso de hoje, é isso. Lembrem, não usem prioridades, vocês vão ficar muito sobrecarregados se vocês começarem a enfileirar por prioridades, porque a coisa vai ficar parecendo cada vez mais como uma lista de tarefas. O que tem deadline, o que você tem que fazer, no matter what ali, independente, vai estar no calendário. Na sua lista de ações, tem as coisas que você tem que fazer quando você tiver saco e tempo e energia para isso. Então, não veja isso como uma lista de obrigatoriedades. A sua lista de próximas ações nunca vai zerar, porque a vida é sofrimento e ranger de dentes. Sempre vai ter algo para você fazer. Mesmo nas férias, se você está organizando a sua vida toda, incluindo a vida pessoal, vai ter anotado várias coisas que você tem que fazer mesmo durante as férias. Então, não queira destruir ali a lista e zerar ela, porque se você fizer isso, você vai ficar ansioso, querer fazer tudo, e isso vai gerar um monte de corticoide, você vai ficar com estresse, vai ficar frustrado, e uma hora ou outra você vai falar, foda-se essa merda, eu não quero GTD, eu não quero me organizar mais. Então, vai com calma, não faz as coisas. Então, Thiago, boa pergunta. A gente vai falar sobre Pomodoro amanhã, inclusive. E o Trello é muito bom também, é muito famoso. Tem pessoas que gostam de lista de prioridades. Se funcionar com vocês, usem. Coloquem as prioridades, tudo mais. Eu estou falando isso mais no sentido geral, porque, em geral, a maioria das pessoas que tenta fazer listas de tarefas, quando começa a usar prioridade, a pessoa se frustra muito, muito. E isso causa um trauma que a pessoa nunca mais quer mexer com lista, porque se sente pressionada e ansiosa o tempo todo. Então, por isso que eu falei muito, para não usar prioridades. Mas, retiro o que eu disse nesse sentido. Se você sentir que vai te ajudar, usa prioridade, sim. Faz um sistema com cores, ou põe em negrito, que for prioridade, ou ordem ali de altura e tal, talvez funcione. Mas só tendo esse cuidado de lembrar, muitas pessoas se sentem oprimidas por si mesmas quando elas começam a botar prioridades. Porque o calendário já vai dar conta das coisas que você tem uma data fixa e que você não pode perder a data. Então, se você põe prioridades, existe uma chance não nula de você começar a ficar ansioso. Mas muita gente funciona bem, então, retiro o que eu disse. Tem gente que funciona bem nesse sentido. Só tome muito cuidado para não jogar o bebê junto com a água do banho, para você começar a usar prioridades, ficar ansioso, achar que aquilo é ruim e parar de usar todas as metodologias. E aí, é isso. Depois que vocês estiverem anotados ali no Word, com calma, peguem esse fim de semana. Não tentem fazer tudo de uma vez, senão vocês vão ficar sobrecarregados. Aí vocês podem, ou quem gosta de papel, faz com um sistema de pastas mesmo e tal, um caderno. Quem gosta de digital, que nem é o meu caso, pega algum software, que nem o Trello, o Todoist, o Asana, e eu recomendo absurdamente, muito, muito, o Notion, incluindo na internet, vocês já acham modelos, templates para o Notion do GTD. Então, já vem tudo prontinho, você só vai preenchendo ali com as coisas suas. É muito legal. Bem, basicamente é isso. A gente não vai dar para fazer toda a prática, eu vou deixar para vocês irem fazendo. E aí, tentem fazer. Amanhã, tentem trazer aí as dificuldades que vocês tiveram, porque a gente pode discutir. Lembrando que no site Ornitorrinco Curioso, tem toda uma sequência, passo a passo, de como implementar o GTD. Na parte 2, é só sobre a coleta geral, então explica direitinho ali. Se vocês quiserem pegar hoje à noite para ler lá e irem fazendo, fiquem à vontade e trazer as dúvidas do método amanhã, pode ser que ajude, aí a gente debate mais. E essa é a ideia da coleta geral. Basicamente é isso. Eu já discuti o que eram cada um dos aspectos, né?
O lixo é fantástico, porque você vai jogar ali nele muita coisa que você achava que você precisava e às vezes é um peso, tanto físico no seu quarto, entulhando, quanto na sua consciência. E é isso, não é só coisas, cadernos antigos, às vezes são promessas sem sentidos, projetos inúteis, compromissos incumpríveis que você joga fora e, caralho, não, nossa, que bom, foi, acabou. E aí tem isso, os acionáveis, a gente já falou, em espera, coisas que estão para outra pessoa fazer, Google Agenda, para os itens que tiverem no calendário, joga lá no Google Agenda, as referências, todo material de referência que você tiver, guia, manual, artigo, revista, PDF, joga tudo no mesmo lugar e aí a sua cabeça vai saber, tá tudo ali. Para quem já fez isso sabe, é a diferença entre você ter uma pasta dos seus documentos, do IPTU, dos boletos, e antes de você fazer esse tipo de coisa, quando você precisava achar sua identidade, você não tinha ideia de onde estava, e aí de repente você precisa da sua carteira de trabalho e está em outro lugar, e você não lembra, você tem que revirar a casa toda procurando seu cartão de vacina, e de repente você tem essa maravilhosa ideia de fazer uma pasta de referência com seus documentos. E aí você deixa essa pasta junto no mesmo lugar, você deixa seus livros didáticos e as coisas e pronto. Acabou aquele processo mental gigante, aquele desgaste de procurar suas referências, porque está tudo no mesmo lugar, bonitinho, organizadinho. Os projetos, a gente vai ver sexta-feira como organizar projetos, e algum dia, novamente, galera, tomem um tempo aí, relaxem aí de boa à noite, e peguem aí para anotar, velho, sei lá, quero ir nadar junto de tartarugas, quero virar um astronauta, quero escrever um livro, quero conhecer Tóquio. Cara, isso é fantástico, isso é motivador, e novamente, em 4 anos você vai ficar surpreso de ver quantas coisinhas impossíveis você riscou da lista já tendo feito aí. É algo incrível, incrível e muito motivador, velho. Eu garanto que vocês vão ficar surpresos do quanto que vocês vão ter chegado além do que vocês pensavam daqui a 4 anos. E é isso. Acho que sexta-feira eu falo um pouquinho sobre a revisão semanal, que basicamente é um jeito de você desafogar semanalmente a cabeça, é construir o hábito de semanalmente você revisar suas coisas ali, só para colocar de volta tudo ali, checar se não ficou no ar, na sua cabeça, algum compromisso a mais que você devia ter botado ali. E aí, toda semana, fazer isso. Mas tudo que vier a partir de agora, coloque no seu sistema, porque isso vai livrar muito espaço da memória RAM sua. Bem, acho que daqui a pouquinho termina aí o tempo, eu vou finalizar por aqui. Então... Muito obrigada, Marco. Muito boa a apresentação. Sempre um prazer ouvir você falando. Muito obrigada mesmo. Vamos abrir para as perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone, fique à vontade, ou colocar no bate-papo. Bom, enquanto o pessoal está colocando, eu tenho uma dúvida, uma pergunta. O Notion, você consegue alimentar pelo computador? Sim. Gilcélia, eu gosto muito do Notion por conta disso. Você consegue alimentar ele pelo computador, pelo celular, ele funciona tanto como aplicativo para Windows, quanto como só uma aba de navegação. Então, você pode usar o Notion no Google Chrome mesmo, no Firefox, ou para as pessoas que gostam de masoquismo, usar no Internet Explorer aí. É de boa. Ele é multiplataforma, ele é super de boa, sabe? Tipo assim, acho que você está vendo aqui, né? Vamos supor, eu e você vamos colaborar, vamos fazer um artigo sobre ensino de produtividade. Eu vou aqui no cantinho e eu clico, não um texto, mas uma página, que ela vai conter coisas. Novo artigo. E ela é um template, um vazio com ícone. Pronto, criou uma página aqui, ó. Tem pesquisa, dentro de pesquisa tem o item, a página novo artigo.
Entrei, tem uma página inteira para eu digitar as coisas e tal. E o bom do Notion, que é muito além do Evernote, dentro do novo artigo eu posso criar outra página, a página de referências que a gente vai usar no artigo. E aí, aqui dentro das referências, bababá, aqui em cima você pode ver o caminho, é que nem as pastas mesmo, né? E aí a gente tem novo artigo, tem as referências, só que o Notion vai muito, muito além. Tipo assim, eu posso criar que além de textos, eu posso criar lista de pontos, lista numerada, as coisas todas, só que eu posso ir muito, muito além. Eu posso mencionar, por exemplo, outro usuário do Notion para que ele tenha acesso só a essa pasta. Eu posso adicionar um calendário, Gil, Célia, aqui com datas marcadas que vão conversar com o meu Google Agenda. Eu posso botar uma tabela de dados mesmo, onde eu posso botar tags das coisas, nomes, categorias de dados. Eu posso fazer tipo banco de dados de SQL, por exemplo, aqui. Então tem muita coisa. Equação em LaTeX, maravilhoso. O Notion aceita LaTeX, o que é delicioso. Galeria de fotos, tudo isso eu posso ir botando dentro da minha própria coisa aqui. Eu posso botar um calendário e esse calendário é exclusivo dessa página. E aí eu posso anotar os nossos deadlines só do nosso artigo de colaboração aqui, bonitinho, e tudo. Cara, é uma coisa fantástica, fantástica mesmo isso. E eu recomendo para todo mundo. Você trabalha aqui no browser. Eu gosto de trabalhar no browser. Dá para baixar o app dele para celular e o aplicativo software mesmo, que você instala para Windows, sabe? Ele é muito, muito bom, muito recomendado. O Tiago perguntou sobre o passo a passo. Você acha assim, Tiago? Desculpa, o que rola? Eu mudei o nome porque o meu site antigamente chamava Njord's Corner, que é um nome de um deus nórdico e é muito difícil de falar ele, então nunca o pessoal sabia. Eu mudei porque o ornitorrinco claramente é o ápice da criação, é o ser mais evoluído do universo, então eu botei ornitorrinco curioso. Se você for na aba produtividade, você vai achar uma dezena de postagens de produtividade diferentes, mas especificamente se você for descendo, você vai ver que tem a tag guia para o GTD. Se você der um Ctrl F, você vai achar. E aí são 5 postagens diferentes sobre o GTD. Começa aí, a primeira é a que tem o Patrick aí do Bob Esponja, e a página, o segundo guia é o da coleta geral. Os slides da apresentação, muito obrigado por perguntar. Eita! Muito obrigado por levar isso em conta, Ingrid. Os slides não estão no site. Eu upei outra palestra sobre rede neural que eu fiz e eu esqueci de upar essa. Eu vou ver se eu upo hoje. Daqui a pouquinho eu já estou upando ela e vai ter a palestra toda aí. Muito obrigado por lembrar disso, Ingrid. Bacana demais. Eu dei uma olhadinha aqui no YouTube, não temos nenhuma pergunta. Você tá vazio? Sem problema. Tem pessoas, mas não tem perguntas. Sem problema, sem problema. Entendo. E tragam amanhã perguntas. Amanhã a gente vai falar sobre procrastinação, técnicas de anotação, memorização, essas coisas assim. E tentem julgar aí, fazer a coleta geral. Eu acho que ajuda muito, tira um peso da consciência. Gisele, é fantástico a sensação de você descarregar tudo que estava preocupando, e de repente você vai puxando coisas que você tinha esquecido, que você estava preocupado, mas que você sentia preocupado, você não sabia o porquê, sabe? É algo bom. Eu vou colocar em prática também. Ajuda, que é fantástico. Bem, acho que é isso, né? Brigadão mesmo, Gilcélia. Muito obrigado pelo convite. Adoro sempre estar aí. Obrigado ao departamento aí, ao DEFIN, porque é uma honra poder estar aqui. Sério mesmo, muito bom. Nós que agradecemos você. Muito obrigada pela sua palestra. Parabéns, né? Muito boa. Obrigado. Estaremos aqui novamente.
Aguardando Amanhã, vocês. Mesmo horário, né? Às 15 horas. às 15 horas. Então, Amanhã é nós, das 3 às 5 aí. sim. Muito obrigado. E entre em contato, mandem mensagem aí, tudo. Estou sempre aberto. Valeu, galera. Até amanhã. Até amanhã. Valeu.